Olá amigos, está começando mais um Segundona na Veia, aquele podcast em que você vai ficar sabendo de tudo que vem acontecendo nas principais segundas divisões do mundo. Eu sou o Murilo Benevides e lhe informo que hoje temos duas estreias aqui no programa e nós vamos começar por uma delas. Então pode puxar as notícias, Renan Braz. Olá amigos, vamos às notícias da segundona do futebol mexicano. Treinadores e jogadores foram surpreendidos com a decisão da Federação Mexicana de Futebol. Segundo a entidade, por causa da pandemia do coronavírus, não haverá subida ou descida dos clubes por 6 temporadas. Esta decisão acabou com o objetivo do Ascenso MX, que tinha como finalidade levar treinadores e jogadores jovens para a primeira divisão do campeonato mexicano. No entanto, a medida não foi bem recebida por treinadores e dirigentes da competição, que prometeram se esforçar para reverter a situação. Dessa maneira, os clubes do Ascenso MX foram impedidos de chegar à Liga MX. A saber, o clausura do Ascenso MX foi paralisado na 8ª rodada, com 8 clubes que já poderiam estar na fase mata-mata. E por outro lado, a Liga MX também estava com times já prontos para serem rebaixados. Mas com a medida da federação, os clubes irão apenas pagar uma multa para permanecer na primeira divisão. Essas foram as informações do Segundona do futebol mexicano. Eu sou o Renan Braz, direto do Segundona na Veia. Ouvinte do Segundona na Veia, a Bundesliga 2 segue a todo vapor para tentar cumprir o calendário e encerrar a temporada. Nesse final de semana, em jogo válido pela 27ª rodada, o líder Arminia Bielefeld, com 53 pontos, foi ao Volkspark Stadium medir forças com o segundo colocado Hamburgo, que tem 46. Apesar da diferença na tabela, o Rotosen deu trabalho aos líderes e só não saiu vitorioso graças à grande exibição do goleiro Stefan Ortega, que fez boas defesas e garantiu o empate por 0-0. Logo abaixo, em terceiro lugar com 45 tentos, o Stuttgart sofreu com a expulsão do meia Daniel Didavi. Não suportou a pressão e perdeu novamente por 3-2 para o Kiel. Vale lembrar que no primeiro turno o Stuttgart também perdeu esse embate, só que por 1-0. O resultado foi bom para o Heidenheim, que ganhou seu confronto por 1-0 do Erren e chegou aos 44 pontos, botando fogo na disputa pela promoção à primeira divisão. Brigando para não cair, o Karlsruher empatou com o Bochum e ficou com 28 pontos. Na posição seguinte, o Erren perdeu e continuou com os 28. E o Dresden ainda vai aguardar mais uma rodada em isolamento e só deve jogar no domingo, dia 31, contra o Stuttgart. O saldo positivo do Bochum também chamou a atenção nessa semana. Depois do empate da última rodada, o time alcançou a marca de 5 partidas sem perder. Esse resultado só foi superado pelo líder da liga, Bielefeld, que está a 9 jogos sem nenhum revés e ainda não conheceu derrotas neste ano. Na próxima rodada, o destaque é o jogo entre Stuttgart e Hamburgo. Por um lado, o Stuttgart, dono da casa, pode recuperar o caminho das vitórias. O outro time que está na segunda colocação pode encostar no líder. Lembrando que o Bielefeld teve seu jogo adiado por conta do isolamento do Dynamo Dresden, que teve infectados pelo coronavírus. Eu sou Vinícius de Oliveira e essas foram as informações da Bundesliga 2 para o Segundona na Veia. Hello guys, what's up? A Champions League planeja fazer som de torcida artificial em seus jogos, algo muito semelhante ao que o Leipzig fez. Já o Borussia Mönchengladbach colocou 12 mil recordes em forma de torcedores durante suas partidas no retorno da Bundesliga. Os treinos na Inglaterra voltaram a 2 segunda-feiras com bastante restrições. Mas a partir da última segunda-feira, as equipes já podem treinar com contato. O Barnsley disse que não irá aceitar o rebaixamento, medida que foi imposta durante a última semana pela EFL, alertando que irá ter rebaixamento e promoções mesmo se o campeonato não voltar. A carta tem o seguinte trecho, abre aspas:
Nossa perspectiva nos assustou com o fato de que a adesão às regras e o controle adequado das violações são terrivelmente piores aqui na Inglaterra do que os da França, Bélgica e Suíça. Fecha aspas. Para finalizar, o futebol ainda não tem data prevista para voltar na Inglaterra, mas a Championship planeja voltar às partidas uma semana após a volta da Premier League, que tem como data inicial o dia 19 de junho. Essas foram as informações da segunda divisão inglesa. Eu sou o Ivan Garcia para o Segundona na Veia do Futebol na Veia. Bye bye! Bem-vindo, gajos, à segunda divisão de Portugal. Por aqui, a semana foi de mudanças nas comissões técnicas dos times. O Vila Franquense, que semana passada havia anunciado a demissão de seu técnico, contratou para o lugar Kim Machado. O treinador de 53 anos, que já teve passagens em times da primeira divisão de Portugal e também na Hungria, Polônia e Arábia Saudita, veio com palavras fortes anunciando o que será o futuro do time. Ele afirma que o time entrará todos os jogos para vencer e que o clube dará um passo à frente e que vai ter um plantel forte e com a mentalidade vencedora. Essas foram as palavras animadoras de Kim Machado para a torcida do Vila Franquense. O Mafra também oficializou a contratação de Felipe Cândido para a posição de técnico do clube. O jovem de 40 anos substituirá Vasco Seabra e disse que é um grande desafio e que foi impossível recusar o convite. No âmbito jurídico, Feirense e Cova de Piedade ainda pedem que o campeonato continue ou que pelo menos tenham mudanças na forma como foi definido a finalização do torneio. O Feirense promete ir até as últimas consequências para reverter o final antecipado da Liga 2, uma vez que o clube terminou em terceiro lugar e perdeu a oportunidade de brigar por uma vaga na primeira divisão. O Cova de Piedade, por sua vez, time que ficou nas últimas posições e que consequentemente foi rebaixado por causa da decisão, afirmou em nota que o presidente da Liga de Clubes está com grandes problemas em suas falas. Segundo o clube, Pedro Proença está com agendas paralelas e não está se importando com o destino dos times da segunda divisão. Este foi Yuri Murta para o Segundona na Veia. Ok, eu gostaria de agradecer os nossos repórteres Renan Braz, Vinícius Oliveira, Ivan Garcia e Yuri Murta por essas primeiras atualizações do futebol mundial. Mas e aí, você quer ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no futebol do Brasil e no mundo? É bem simples, acesse lá futebolnaveia.com.br. Lá você vai ficar sabendo de resultados, mercadão da bola, prognósticos e tudo que vem acontecendo durante a pandemia do novo coronavírus, certo? Não esqueça, é futebolnaveia.com.br. Agora vamos com a nossa tão esperada segunda estreia do dia, ok? Pode puxar as notícias, Luiz Santos. A UCL anunciou que todas as monitorias de treinamento de todo o campeonato e da Liga 1 foram ampliadas, embora seja a esperança da Liga que uma decisão de retomada dos jogos saia ainda essa semana. Todas as opções permanecem na mesa, visando que tal retomada não venha a afetar a integridade e saúde dos atletas perante o cenário da Covid-19. Os times ainda treinam com 25% de seus jogadores, seguindo as determinações utilizadas em outras ligas. Don Garber, o comissário da Major League Soccer, e Henrique Bonilla, presidente da Liga Mexicana, discutiram a possibilidade da fusão entre as duas ligas, criando assim um campeonato internacional com 50 times. A nova Grande Liga teria 30 equipes da Major League Soccer, incluindo times da segunda divisão e 20 times da Liga Mexicana. Essa possível fusão irá acontecer quando a Copa do Mundo de 2026 começar. Porém, para que essa ação venha a ser tomada à tona, é necessário estabelecer que seja benéfico para todos os envolvidos. Essas foram as informações da segunda divisão dos Estados Unidos e eu sou Luiz Henrique para o Segundona na Veia.
Bonjour à tous. O Comitê Olímpico Francês rejeitou nesta segunda-feira o recurso apresentado por 3 clubes da segunda divisão de futebol francês, Ajaccio, Troyes e Clermont, que pediam a disputa de um classificatório, espécie de playoff valendo vaga à Ligue 1, depois que a temporada foi cancelada devido à pandemia do coronavírus, consagrando assim o Paris Saint-Germain como campeão da primeira divisão e o Lorient da Ligue 2 na atual temporada. O órgão de conciliação insistiu para que as 3 equipes que exigiram classificatório aceitem a decisão do Conselho de Administração da Liga Profissional de Futebol de 30 de abril, na qual foi declarado o encerramento da temporada, tendo, portanto, a classificação final de acordo com os pontos conquistados pelos clubes. De acordo com essa classificação, os 2 primeiros da Ligue 2, Lorient e Lens, sobem à Ligue 1, ocupando agora os lugares deixados por Toulouse e Amiens, rebaixados. Contudo, os 2 últimos recorreram da decisão. Essa decisão, portanto, torna-se improvável disputar um playoff entre o penúltimo da Ligue 1 e o terceiro da Ligue 2, devido a um espaço na tabela da primeira divisão do futebol francês. Matheus Aquino com as notícias da segundona francesa para o Futebol na Veia. Fala pessoal do Segundona na Veia, é hora de falar sobre a Série BKT, ou seja, a segunda divisão da Itália, que anunciou em nota oficial que a liga não retorna pelo menos até o dia 14 de junho. A liga estabeleceu a data como um prazo de suspensão das atividades em torno de seu campeonato. Além disso, o torneio Primavera da segunda divisão, ou seja, para jogadores sub-23, também não retorna até a data anunciada. Ainda, nesta semana, os médicos dos clubes da Série B se reunirão para definir como será o retorno do futebol no país. Mas não é só de notícias ruins que gira a Série B. Nessa semana, as equipes começaram a fazer os testes para a Covid-19 em seus jogadores, e 2 equipes anunciaram os resultados dos exames de seus atletas. Concienza e Juve Stabia disseram que nenhuma atleta de seu elenco contraiu o vírus. Benevento e Cittadella também já realizaram seus testes, que serão brevemente anunciados. Também é notícia que o lanterna da Série B, o Livorno, clube tradicionalíssimo da Itália, está prestes a ser vendido. Segundo informações, o atual dono, Aldo Spinelli, estaria acertando apenas os últimos detalhes para vender o clube para Mahid Youssef, investidor em Lídia, na Mongólia e no Marrocos. Mas também temos informações sobre o mercado da bola na Série B. O líder Benevento está muito próximo de uma renovação com seu capitão e lateral esquerdo Christian Maggio, de 38 anos. O atleta é conhecido pela sua passagem na seleção italiana e pelo Napoli na última década. Falando ainda sobre o atual líder da Série B, o técnico Filippo Inzaghi parece ter planos para jogadores para a próxima temporada, principalmente no ataque. A equipe Stregoni, de acordo com o Pasquale Foggia, mira a contratação de Fernando Llorente, atualmente no Napoli. Mas caso o espanhol não venha, Sotil é visto como um nome cotado, além de outros plano B ainda não citados. Eu sou Kaique Ribeiro e essas foram as informações da Série B italiana para a Segundona na Veia, do Futebol na Veia. Pela La Liga 2, a saga para o retorno do futebol segue fluindo e se mostrando cada vez mais real. Pois é, galera, após um período de mais de 2 meses sem ver a pelota rolar, o futebol espanhol caminha a passos largos para a volta. E que seja de vez, não é mesmo? Neste sábado, o presidente espanhol Pedro Sánchez fez um discurso sobre a volta das atividades cotidianas, onde entre elas certamente está o futebol. A fala do líder espanhol é resultado da resposta positiva em relação aos casos de Covid-19, que vem diminuindo gradativamente no território espanhol. Sendo assim, o presidente deu o veredicto e liberou a data 8 de junho para que já haja o retorno do futebol no país. Desta maneira, a Liga só aguarda a liberação do Ministério da Saúde, para que os treinos coletivos sejam liberados por completo. Vale dizer, os treinos em pequenos grupos foram liberados desde a semana passada. Caso esta liberação aconteça ainda essa semana, a La Liga projeta que as partidas tenham início para o dia 12 de junho. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou Alan Martins, para o Segundona na Veia. Ok, eu gostaria de agradecer nossa segunda leva de repórteres que fecharam com as principais informações das grandes segundas divisões do mundo. Infelizmente estamos chegando a mais um fim de programa e eu peço para você que acompanhou esse podcast pelo YouTube, deixar o seu like, comente o que achou das notícias,
se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ficar sabendo dos nossos lançamentos em primeira mão. Não esqueça também que nós estamos no Spotify e no Anchor como Futebol na Veia. Nos acompanhe nessas plataformas digitais. E para finalizar, eu peço para que nos sigam em nossas redes sociais. No Instagram como futebolnaveia.br e no Twitter como @FNVBR. Esse foi mais um Segundona na Veia, comigo, Murilo Benevides, e eu me despeço. Tchau, tchau, até a próxima.